Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos à aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Eles são associações realizadas por países em prol do desenvolvimento social, político e econômico de seus membros. Essas alianças são feitas principalmente para garantir ajuda mútua e desenvolver a economia de todos os envolvidos. Várias são as vantagens de um país de se integrar a um bloco. A eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias, a garantia de desenvolvimento do comércio interno e externo. Por outro lado, também tem algumas desvantagens, como o impedimento de algumas parcerias comerciais. Sabemos que existem diferentes tipos de blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles podem ser uma união aduaneira, zona de livre comércio, mercado comum, união política e monetária e zonas de preferência tarifária. E temos ainda a questão da origem. Qual é a origem dos blocos econômicos? A origem remete ao contexto que sucedeu à Guerra Fria, quando a economia global ganhou uma nova fase de integração entre os países e uma nova ordem mundial se estabeleceu. E isso gerou a globalização. Na tentativa de manter seus mercados funcionando, alguns países fizeram alianças para manter o funcionamento do comércio interno e externo. Os blocos econômicos são associações entre países com vistas ao desenvolvimento econômico de todos os membros. Eles consistem especialmente no processo de facilitação do desenvolvimento da atividade comercial entre os membros. Dessa forma, os países membros realizam entre si a venda de produtos e permitem o tráfego de informações, bens e pessoas, além de dificultarem a entrada de produtos de países que não são membros por meio da criação de barreiras comerciais. Os primeiros blocos surgiram com a redução de tarifas comerciais e, com o tempo e a evolução do capitalismo, passou-se a observar novas características, como a eliminação completa de barreiras comerciais e alfandegárias, criação de tarifas para o comércio com países não membros e vantagens para pessoas físicas e jurídicas no âmbito do desenvolvimento econômico e até social dos membros. Os tipos de blocos, quais as características de cada um? A União Aduaneira, ela consiste numa zona de livre comércio com uma tarifa externa comum, que é uma taxa que encarece os produtos dos países que não são do bloco. O Mercosul é uma união aduaneira. Zona de livre comércio consiste na facilitação comercial com a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias, a fim de garantir o desenvolvimento econômico e comercial. Um exemplo é a NAFTA, o Tratado de Livre Comércio das Américas, e a ACAN, que é a Comunidade Andina. Temos ainda o mercado comum, que é um bloco econômico com elevado padrão de integração, no qual há livre comércio, livre circulação de pessoas, informações, capitais e bens. Nesses blocos, as fronteiras físicas praticamente não existem. E algo que acontece com o mercado comum do Sul, que é o Mercosul. União política e monetária. É uma integração dada no campo econômico com o desenvolvimento do comércio, importação e exportação. No campo político, com políticas comuns adotadas entre os países, além da criação e adoção de uma moeda única pelos membros. Um exemplo é a União Europeia. E ainda temos as zonas de preferência tarifária, que é o tipo de integração em que são adotadas vantagens tarifárias apenas de alguns produtos para torná-los mais baratos para países não participantes do bloco. É o caso da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Os principais blocos econômicos, que nós vamos falar sobre eles, o surgimento dos blocos econômicos do capitalismo moderno colocou os países no sistema de concorrência global. Sendo assim, cada país integrante consegue participar da economia global. Em cada continente, cada região do mundo, há associações desse formato. Essa aqui é a bandeira da União Europeia, o maior bloco econômico do mundo, da atualidade. Os principais blocos econômicos mundiais são a União Europeia,
que é formada por Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. Foi criado em 1957 e tem como principal função promover a livre circulação de pessoas e o desenvolvimento econômico entre os países membros. E essa é a bandeira da União Europeia. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele foi criado em 1994 e tem como objetivo central desenvolver o comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá. OPEP, essa bandeirinha aqui é a bandeira da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela é formada pelos países que produzem e vendem petróleo a nível global. Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. E a sua criação se deu na década de 1960. A APEC é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ela foi criada em 1989, formada por Austrália, Brunei, Darussalam, Canadá, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, Estados Unidos da América, China, Hong Kong, Taiwan, México, Papua Nova Guiné, Chile, Peru, Rússia e Vietnã. A sua função central é promover uma área de desenvolvimento econômico e comercial entre os membros. O Mercado Comum Centro-Americano, cuja bandeira é essa aqui, a bandeira da APEC é essa de cima aqui, tá, meninos? O Mercado Comum do Centro-Americano é um bloco fundado em 1960 que tem como membros Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Temos a Comunidade Andina, que é formada pelos países da América Andina, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O objetivo geral é desenvolver a economia, a política, os campos social e cultural, através da integração dos países envolvidos. E a bandeira da Comunidade Andina é essa daqui. Mercosul, Mercado Comum do Sul, formado por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, tem como principal função promover uma área de livre comércio, desenvolvimento social e econômico entre os membros, além de permitir a livre circulação de pessoas, mercadorias e bens de modo geral. Temos os tigres asiáticos, que foram criados na década de 1960 e é formado por países da Ásia Oriental, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. O objetivo é implementar barreiras alfandegárias e desenvolver novas tecnologias no processo competitivo mundial. A Comunidade dos Estados Independentes, que é formada por países que eram integrantes da União Soviética, tais como Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tadjikistão, Uzbequistão e Turcomenistão. O bloco foi criado para integrar os países às lógicas econômicas mundiais após o fim da União Soviética. E a SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, essa é a bandeira deles. Criada em 1992, tem como membros África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurício, Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. O principal objetivo é estabelecer a paz e a segurança na região. Vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. As principais vantagens de integrar um bloco econômico giram em torno do desenvolvimento econômico dos países, destacando-se o menor custo dos produtos, eliminação de tarifas de exportação e importação, o aumento gradativo do produto interno bruto, como economias independentes passam a integrar um sistema maior. Estabelece-se uma associação de ajuda mútua, havendo maior facilidade de locomoção entre pessoas, bens e benefícios, bens e informações. Políticas comuns de desenvolvimento econômico e social, entre inúmeros outros benefícios. Entre as vantagens, podemos destacar a ausência da soberania nacional, o enfraquecimento do multinacionalismo, frente ao fortalecimento da economia regional.
Polarização das economias globais, falta de liberdade econômica das empresas em participar de mercados mais abrangentes e a possibilidade de países com economia frágil afetarem os mais desenvolvidos. Todos esses fatores promovem nos membros, né? Maior ou menor impacto, depende do que se analisa no aspecto econômico do país. Alguns blocos, como a União Europeia, impõem aos membros a estabilidade econômica como política comum, para que esses aspectos não tornem desvantagens para os membros, e sim vantagens. E qual é a importância dos blocos econômicos? A importância dos blocos econômicos ela não se resume a estimular o comércio, seja ele interno ou externo. Ao falarmos de globalização e dessas transformações econômicas dos últimos anos, nós devemos entender que as economias capitalistas mudaram em prol do desenvolvimento econômico e social entre países. Houve um grande crescimento empresarial e industrial, e com isso, instituições empresariais ganharam mercado e influência a nível local, regional e global. As barreiras territoriais foram diminuindo e as áreas de influência ampliaram-se significativamente. Essa importância ela não se restringe aos aspectos econômicos, pois é possível observar fatores sociais nessa dinâmica, como novas fontes de renda, emprego e padrões de vida que se estabeleceram como modo de vida capitalista globalizada. O consumo amplia-se, novas classes sociais se estabelecem, aparecem novas formas de viver o dia a dia, entre outros fatores. Todos esses elementos estão relacionados com as integrações feitas pelos blocos econômicos. Para a aula de hoje era isso. Tenham todos